Então, pessoal, a ortodontia sem enrolação, ela consiste em duas fases. A primeira fase é o aparelho fixo colado nos dentes, tá? São os brackets. Que a partir da documentação ortodôntica a gente faz um planejamento, onde a gente vai te dizer quanto tempo você vai ficar de aparelho. Se é 18 meses, 24 meses, 30 meses ou 36 meses. Tem alguns pacientes que o caso é bem simples, que a gente fica apenas 1 ano de aparelho. Então, esse é o tempo que vai ficar realmente de aparelho. A gente cola o aparelho e já começa a contagem regressiva para retirar o aparelho, tá? Quando que não é cumprido o prazo? Quando o paciente falta às consultas, quando o paciente quebra muitas peças do aparelho, quando o paciente não usa os elásticos e quando o paciente não cumpre com o planejamento. O que é o planejamento? Lá tá que você vai usar 24 meses de aparelho, mas até tal mês você tem que tirar o siso. Então, se você não tira o siso até o mês que a gente planejou, foge do planejamento e começa a aumentar, 19 meses, 20 meses, 21 meses. Lá, por exemplo, tá que nós precisamos colocar o implante até o 4º mês de tratamento, por exemplo. Se já tá no 10º mês de tratamento e você não colocou o implante, todos esses meses do 4º ao 10 é atrasado o tratamento, sim. Porque assim, o tratamento da ortodontia sem enrolação é uma via de mão dupla. Então, eu faço o planejamento prévio e passo para você os passos, ó. De tal mês a tal mês você tem que usar os elásticos. Se você não usa, então vai atrasar. De tal mês a tal mês você tem que vir aqui na clínica. Se você falta, vai atrasar, entende? Então depende dos dois lados, até porque não tem como eu entregar um trabalho para vocês de ortodontia sem enrolação se vocês não cumprem com a parte de vocês, que é cuidar para não quebrar as peças, que é usar os elásticos, né? Até quando chega na hora dos elásticos, eu sempre falo assim, ó, agora a minha parte eu já fiz. Agora chegou na parte dos elásticos, que é o encaixe da mordida. Se você usar, os dentes vão pro lugar. Se você não usar, os dentes não vão pro lugar. Então, depende de você. Já teve pacientes que adiantaram 8 meses de tratamento. Tiraram o aparelho 8 meses antes por usar extremamente correto os elásticos, por não faltar nas consultas. A gente falou, ó, até tal mês você tem que tirar o siso, a pessoa tirou antes do prazo que a gente tinha dado, o prazo máximo. Até tal mês você tem que tirar as tuas doenças cariosas, a pessoa tirou. Até tal mês você tem que fazer o implante do teu dente, ela foi e fez. Porque assim, se você tem que fazer o implante até o 4º mês, é por um motivo, é porque a partir do implante instalado, cicatrizado, eu vou começar a movimentação dos dentes ao redor. Não tem como eu começar a movimentação dos dentes ao redor se eu não coloquei o implante, porque senão não vai ter o espaço para o implante correto, a angulação das raízes correta, sabe? Às vezes a gente precisa corrigir uma classe 2, levar a mordida para trás, só que tem o siso lá. Então tem que tirar o siso até o 3º mês de tratamento para que eu comece essa movimentação, para que eu tenha espaço no osso para os dentes irem para trás. Se você não tira o siso, eu não tenho aquele espaço, não consigo movimentar os dentes para trás, então vai atrasando o tratamento. Tem uma paciente que ela tinha que tirar o siso, acho que até o 3º mês de tratamento, e ela não tirou, e o tratamento dela já tá em 5 meses atrasado. E ela entende que eu preciso daquele espaço para movimentar os dentes lá atrás, mas se o siso tá ocupando o espaço que eu preciso, não tem como eu avançar o tratamento. Então, eles assinam um termo de atraso, que estão cientes do atraso do tratamento, por falta de tirar o siso. A partir do momento que tiro o siso, eu continuo o meu planejamento dali em diante. Até lá, praticamente é uma enrolação, é só trocar borrachinha, é só mexer no fio, movimentar aqui um outro dente, porque a ortodontia sem enrolação, ela vai ser removida no tempo correto quando o paciente ele faz exatamente o que está no planejamento, né? Então, aí a gente consegue entregar na ortodontia no prazo correto. São bem poucos pacientes, assim, que não seguem o planejamento, né? Teve até uma paciente que ela tava para voltar e ela faltou 3 meses. Ela faltou, simplesmente não veio. Até a gente achou que ela tinha se mudado e tal. De repente ela voltou e os dentes da frente dela aqui, ao invés de estarem retos, como tava com o elástico corrente, eles encurvaram. Então, além de atrasar o tratamento, eu tive que voltar vários fios para poder deixar ela como ela era antes, 3 meses atrás. Então, ela assinou o termo de mais 3 meses de tratamento devido à falta
né? E são mais 3 parcelas que ela tem que pagar do tratamento, né? Porque aqui na ortodontia sem enrolação, a gente cobra assim. A gente cobra o pacote fechado. Se o teu tratamento é 18 meses, você vai pagar 18 meses, certo? Se tirar antes o seu aparelho, você vai continuar pagando 18 meses, porque a gente fechou o tratamento. Se tirar antes, melhor. Então, por isso que a gente não enrola o paciente, porque eu não dependo que o paciente venha para eu receber o dinheiro. Eu sei que eu vou receber os 18 meses porque foi o que foi acordado em contrato, entendeu? Então, para mim, quanto antes tirar o teu aparelho, melhor, porque o valor que eu vou estar recebendo é o mesmo, sabe? Então a gente já define o tempo e já define o valor que a pessoa vai gastar. Aqui também não tem aquilo que todo mês ou todo ano aumenta a parcela. A parcela que você começa a pagar no início do tratamento é a mesma que você vai pagar dali 1 ano, 2 anos, entende? Então não vai aumentando a mensalidade, é exatamente a mesma. A única coisa é que se tirar antes, continua pagando, né, normal. E se virar atrasar o tratamento, então a gente acordou 18 parcelas, se você faltar 3 meses, você vai pagar 19, 20, 21 parcelas. Então, todo mês que você falta, você tem que pagar igual porque tá sendo ocupado a sua vaga ali, entendeu? Então, a gente já acorda isso, 18 meses. Isso é uma forma também do paciente não faltar, porque se ele faltar, além dele ter que pagar aquele mês que ele faltou, ele vai ter que pagar mais um mês que ele vai ter que vir. Então, não faz sentido faltar, entende? Alguns pacientes, às vezes, eles se apertam naquele mês e acabam não vindo e não pagando a parcela. Então, eles já sabem que lá na frente eles vão ter que pagar duplo. O mês que eles faltaram e mais o mês que vai vir. Ah, mas eu não gostei, eu não gosto dessa forma, não achei bacana, eu gosto de ir e pagar por mês só a parcela. Então, esse não é o perfil do paciente que a gente atende na ortodontia sem enrolação. Até porque nós temos 3 formas de pagamento. A primeira, o paciente não paga o aparelho e ele paga no cartão 6 parcelas, tudo de uma vez, parcela em 6 vezes ou parcela o ano todo, tá? Então esse bem tranquilo, vai renovando o pacote a cada 1 ano ou a cada 6 meses e não paga o aparelho. A segunda forma de pagamento é o paciente ele vem, ele paga 3 parcelas, então ele deixa 3 parcelas pagas e uma ele usa e ele sempre tem 2 pagas, tá? Se ele faltou esse mês aqui, ele ocupou essa segunda e quando ele vier, ele vai ter que trazer mais 2 parcelas para ele usar essa e ter sempre 2 pagas. Sempre tem que ter 2 pagas. Por quê? Porque isso, se o paciente faltar, a gente usa uma daquelas que o paciente deixou em haver, e isso motiva o paciente a não faltar, a cumprir com o tratamento certo, e é a forma que a gente encontrou de deixar um pagamento prévio para quando o paciente vem. Então, sempre tem que ter 2 pagas. E a outra forma de pagamento é que, às vezes, como na segunda, tem que dar as 3 parcelas numa pegada, mais o custo do aparelho, né? Porque a única vez que a gente não cobra o aparelho é quando é parcelado no cartão em 6 vezes ou em 12 vezes. Na segunda forma de pagamento, além de pagar o aparelho, tem que pagar as 3 parcelas, né? Tudo à vista, ou se quiser parcelar no cartão, também não tem problema, mas tem que deixar pago essas 3 parcelas iniciais e cada mês que vem traz apenas uma parcela. Se faltar, traz 2 parcelas. Se faltar mais meses, traz 3 parcelas. Traz referente à quantia de vezes que paga, porque nós temos que deixar em haver 2 parcelas sempre. E a terceira forma de pagamento, às vezes o paciente ele não tem condições ou acha muito pesado pagar o aparelho mais as 3 parcelas numa pegada. Então, ele paga as 3 parcelas numa pegada e parcela o aparelho em 6 vezes. Então, cada vez que ele vem, ele traz uma parcela do tratamento e mais uma parcela do aparelho durante 6 meses. Depois, continua somente as parcelas. A gente tem os pacotes, né, ortodônticos que incluem limpeza a cada 6 meses, e inclui a contenção superior, a contenção inferior e inclui a remoção do aparelho lá do final do tratamento. Então, assim, você paga aquilo e depois você não vai precisar pagar mais nada, você só paga a sua parcelinha, sabe? Já tá tudo incluso. A parcela, mais ou menos, do tratamento ortodôntico que a gente
cobra é R$ 120 a manutenção, né, que aqui a gente chama de avanço, e mais os adicionais, com limpeza, com remoção do aparelho, com contenções, que daí a gente passa tudo bem explicadinho aqui, de acordo com o tempo de tratamento, porque se é mais tempo de tratamento, são mais limpezas que tem, né, porque as limpezas a gente faz a cada 6 meses. Então, assim é a nossa ortodontia sem enrolação. Nós procuramos por pacientes que compreendam essa nossa forma de trabalho, porque o nosso compromisso é entregar o seu tratamento no prazo acordado ou até antes. Mas para isso a gente precisa do pagamento em dia, a gente precisa que venha as consultas, que não quebre peças, que use os elásticos e que faça como o nosso planejamento. Chegou na hora de tirar o siso, tira o siso. Chegou na hora de fazer o implante, tira o implante. Aí assim a gente consegue entregar vários, muitos casos, muitos pacientes satisfeitos com o tratamento entregue antes da hora. E quando acaba atrasando, eles já estão informados antes, eles assinam um termo, né, cientes de que atrasou porque eu faltei, né? Então, realmente, se você não vem, eu não consigo movimentar o seu aparelho, né? Então, dessa forma a gente trabalha. Tem muitos pacientes que falam, nossa, eu queria muito fazer o tratamento com você, mas eu só não tenho cartão, não tenho cheque, não tenho todo o valor para dar à vista, eu gostaria de ir trazendo todo mês a parcela, tipo, uma parcela todo mês. Só que qual que é o problema? Se o paciente, ele falta, ele vai atrasar o tratamento de qualquer forma, sabe? Então, a gente não trabalha dessa forma com parcelas mensais, a não ser aquela forma de pagamento lá que eu expliquei, que o paciente já deixa 2 pagas sempre. Aí sim, aí tu pode trazer a parcela aqui todo mês para nós, sem envolver cartão, boleto ou cheque. É aqui o pagamento mesmo para nós, mas daí sempre tem que deixar 2 em haver como forma de não faltar, porque se faltar, sabe que a gente vai usar daquela parcela, né, do tratamento e ainda terá que trazer mais uma para sempre ter 2 em haver. Então, assim, foi uma maneira que a gente criou para conseguir atender todo mundo que não tem cartão, que não tem cheque, ou os pacientes da Argentina que trabalham com peso, né, e às vezes varia muito o peso, então fica o custo muito elevado. Então, essa é a forma que a gente trabalha na ortodontia sem enrolação. Se você se encaixa nesse tipo de atendimento aqui conosco, você será muito bem-vindo e com certeza eu vou fazer de tudo para entregar o seu sorriso alinhado, sua mordida correta em menos tempo, tá? Qualquer coisa me chama e a gente conversa e tira suas dúvidas.